Mas por que que a gente procrastina tanto aquilo que a gente quer fazer? Você já se pegou enrolando para fazer alguma atividade, alguma tarefa? Ou então remanejando compromissos? Ah, eu ia fazer isso hoje, mas não tô tão afim, vou fazer isso amanhã. Ou tipo, negociando com você mesmo, porque dentro da nossa mente tem um negociador e ele é muito ferrenho quando ele quer procrastinar alguma atividade. Hoje eu vou te mostrar por que que a gente procrastina tanto, alguns processos aí fisiológicos do nosso corpo, da nossa mente, e vou te mostrar como foi o meu processo para tratar um pouco essa procrastinação crônica que eu tava vivendo. E o que é procrastinação, né? Procrastinação é uma resposta do nosso corpo e do nosso cérebro a algum desconforto. Então, quando a gente tenta tirar ele daquela zona de conforto para agir, para fazer algo, ele tenta fugir daquela situação. Então, ele está tentando regular as emoções de desconforto, de ansiedade e de estresse para não fazer aquilo, porque ele não consegue ver essa recompensa no longo prazo. Ele quer ter aquela recompensa imediata de não agir, de não fazer, de ficar na inércia. Procrastinação é ansiedade. O comportamento de adiar tarefas não nasce da preguiça, mas nasce no desconforto emocional de a gente enfrentar aquela tarefa, né? Diante da ação de realizar aquela tarefa. O cérebro entende que aquela tarefa é uma ameaça, então é como se ele tentasse fugir daquilo. Então ele vai fazer algo mais confortável para ele. Porque geralmente a gente foge de coisas que nos desafiam e que nos tiram da zona de conforto. Então é natural para o cérebro te defender daquilo. Mas no curto prazo tem esse conforto, né, o conforto imediato, mas no longo prazo é destrutivo. É destrutivo para os teus projetos, é destrutivo para sua autoconfiança, porque você não cumpre aquilo que você mesmo quer cumprir. Procrastinação não é falta de motivação, até porque você quer realizar as coisas, só que eu, por exemplo, eu fiquei muito tempo nesse limbo de que eu queria criar mais conteúdo, que eu queria ser mais ativa, que eu queria tirar o meu projeto do YouTube do papel, mas eu não conseguia. Dia após dia eu ficava remanejando, eu ficava escolhendo outras coisas, eu fazia atividades inúteis e eu não colocava mão na massa. Tipo, eu queria realizar aquilo, eu estava motivada para realizar aquilo, mas eu não conseguia. Tipo, sair, começar, iniciar algo era muito difícil para mim. Existe uma negociação mental, seu cérebro busca um desvio de tensão. Ele redireciona energia para algo mais prazeroso. Seja ficar scrollando, seja ficar deitado, seja ficar arrumando coisas que não tem nada a ver com o que você tem que fazer. Mas aí isso gera outros problemas, né? No meu caso, eu ficava culpada porque eu não conseguia fazer, eu ficava mais estressada, aquelas atitudes me paralisavam ainda mais, e aí eu ficava com uma frustração e uma insatisfação infinita. E aí esse looping vai se retroalimentando, porque você não agiu. Aí você fica culpada. Aí eu não descansava, tipo, não conseguia me desconectar realmente porque eu achava que eu tinha que ficar ali consumindo e buscando referências. E a gente acha que procrastinação é não fazer nada, mas isso é mentira, porque procrastinação é um processo ativo, não é um processo passivo. Procrastinação é você remanejar coisas que não são tão importantes do que fazer aquilo que te tira do conforto, do que te desafia. Então, é basicamente você trocar por algo mais prazeroso. O nosso cérebro, ele é muito ruim de prever o futuro. Então, ele supervaloriza o imediatismo e ele não consegue enxergar os benefícios no longo prazo de fazer aquela atividade. A mesma lógica da dieta. Você prefere comer um docinho agora, porque esse prazer vem agora, do que você se privar daquilo e fazer um treino muito bem feito que vai te dar um ganho no futuro. Ele não consegue entender essa dinâmica de que a gente está se privando agora porque a gente vai ganhar lá na frente. Ele não entende isso. Ele fala assim, não, eu quero ganhar agora, o seu cérebro só entende agora. Porque pensa só, quando que a gente pensa no futuro? Agora. Quando que a gente pensa no passado? Agora. Então só existe, para o nosso cérebro, só existe o agora, não existe o futuro, o lá na frente. Ele quer te proteger agora. E para vencer esse bug interno do nosso cérebro, você tem que criar recompensas pequenas, tipo micro vitórias. Você faz uma microação, você tem que ter uma micro recompensa, até pro processo ficar mais leve para você, sabe? Se você tá numa dieta muito restritiva, algum dia da semana você tem que se permitir comer alguma coisa fora da sua dieta para te dar aquele alívio, sabe? Não que seja um peso, mas para muita gente é.
Então, você precisa criar micro vitórias, tipo, marcos que você possa parar ali e comemorar que você tá nesse processo, que você tá caminhando, que você tá gostando de estar naquele processo. Por exemplo, eu comecei a ficar muito feliz quando eu terminava uma tarefa. Então, o ato de começar era muito importante pra mim, mas o ato de terminar alguma coisa é muito melhor. Então, eu comecei a comemorar toda vez que eu conseguia terminar aquilo. Tipo, eu informava pro meu cérebro que a gente tava muito feliz, que ali, tipo assim, nossa, a gente venceu. Eu tava anos pra fazer esse vídeo. O meu primeiro vídeo no YouTube fala sobre isso. Eu tava anos pra fazer sobre isso, mas o dia que eu consegui postar esse vídeo, eu falei, caraca, agora sim, a gente começou, sabe? Ou então resistir aos impulsos de comer fora da dieta, ou aquela sensação gostosa no final do treino, sabe? Tipo assim, nossa, foi um sacrifício ir pro treino. Aí, quando você terminou o treino, que vem aquela sensação, você tem que começar o que eu faço que funciona pra mim, tá? Você começa a hipervalorizar esses momentos de que, tipo, cara, eu consegui. Porque aí você mesmo vai se remodulando e vai informando ao teu cérebro que você é capaz de cumprir o que você fala com você mesmo, que na hora de cumprir tarefa pros outros, de fazer coisa pros outros, você vai lá e faz. Agora, quando é com você mesmo, você fica remanejando, você fica negociando, você é bem mais flexível. E, de certo modo, isso atrapalha muito a nossa vida. E ser livre de verdade é fazer o que a gente não quer. É fazer o que muitas vezes a gente nem gosta tanto assim de fazer, mas que a gente precisa fazer. Liberdade não é só fazer o que se tem vontade. Amit Goswami, um físico bem reconhecido aí, ele diz o seguinte, que o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio mora no dizer não. Dizer não aos nossos automatismos, a tudo aquilo que a gente faz no automático. Quando a gente resiste, aí sim a gente é livre de verdade, porque a gente está escolhendo com consciência, com presença, e não só entrando em modo automático. Ter disciplina para vencer a inércia e se manter disciplinado, sustentar essa disciplina, é aí que mora a verdadeira liberdade. Ambiente é tudo. Se tem uma coisa que influencia muito na nossa mudança de comportamento, na nossa mudança de hábitos, é o nosso ambiente. Você precisa que o seu ambiente te favoreça. Se hoje ele não tá te favorecendo, começa a fazer mudança, muda coisas de lugar, deixa tudo mais perto para você, coisas que facilitam a sua vida e a sua rotina. O ambiente, ele determina 80%, mais ou menos 80% das nossas escolhas. Ele sugere, ele limita e ele dá gatilhos o tempo todo. Se o seu ambiente não tá te favorecendo, ele tá indo contra você. E isso é muito perigoso no longo prazo, praticamente destrutível. Uma coisa que eu percebi bastante, assim, que tá incluso nesse pacote de ambiente é o vestir. Se você não se veste para aquela ocasião, mesmo que você trabalhe de casa, tá? Você tem que botar uma roupa que, tipo assim, se chegar alguém na sua casa hoje e te ver trabalhando assim, vai dizer que você realmente estava trabalhando ou vai dizer que você só estava sentado na mesa do computador? Então, se vista para cada ocasião. Você vai treinar? Se vista para ir treinar. Você vai ficar em casa de boa? Se vista para ficar em casa de boa. Você vai sentar e vai trabalhar? Se vista, se arrume, bota os cabelos no lugar, mas faça com que esse ambiente, com que o seu cérebro entenda que agora a gente está vestido para esta ocasião. Isso impacta muito. E sobre ambiente, eu vou deixar uma dica extra aqui, principalmente para quem trabalha de home office. A gente tem uma tendência natural de achar que porque a gente está em casa, a gente pode trabalhar e fazer tarefas de casa ao mesmo tempo. Por exemplo, vou botar o feijão cozinhar. Aí o feijão tá lá cozinhando, de repente eu tenho que levantar, olhar o feijão, ver quanto tempo já passou, não sei o que, não sei o que. Ah, vou botar a roupa. Aí de repente você tem que ir lá tirar a roupa da máquina para não sei o que. Isso vai... São pouquinhas coisas que vai te distraindo e vai te tirando do foco. Quando você sentar para trabalhar, sente para trabalhar. Não fique desviando a sua atenção, fazendo tarefas de casa, achando que você está otimizando o seu tempo. Isso não é otimização de tempo, isso é você perder o foco. E a coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso foco, é a nossa atenção. E muitas vezes a gente fica procrastinando, o nosso cérebro fica sugerindo pra gente sair daquela ação porque tá te gastando energia ficar naquele foco, ficar naquela atenção gasta energia. Então, quando aí ele quer te tirar daquilo, ele fica sugerindo, ah, mas eu podia botar roupa pra bater, ah, mas eu podia molhar as plantas, ah, mas eu podia tirar o lixo. Então, bloqueia isso, sabe? Favoreça o seu ambiente. Se você trabalha em casa, mesmo que você não tenha um quarto só pra você trabalhar, que você pode ficar isolado, de porta fechada, mas é um cantinho na cozinha, é um cantinho no seu quarto mesmo, tipo assim, entra naquele modo trabalho, como se você estivesse dentro da empresa mesmo. Não fica saindo toda hora, não fica levantando toda hora, tipo, foca ali aquele momento presente. Isso ajuda a treinar o seu cérebro e a sua atenção para aquilo que realmente importa, para você começar e terminar aquela atividade.
Foca na parte boa, foca na parte de que você tem o privilégio de recomeçar, foca na parte que você está construindo uma nova identidade, um novo comportamento. Tenta olhar para esse processo de estou parando de procrastinar como uma recuperação mesmo. Tipo assim, estou me reabilitando, estou deixando de ser uma procrastinadora, estou colocando meus projetos no mundo, estou tirando minhas ideias do papel. É meio que o antídoto para você sair dessa punição e entrar pra conquista. Então foca naquilo que você vai ganhar depois, sabe? Foca no longo prazo, de que você tá construindo sim uma nova identidade, de que você tá colocando seus projetos. Troca, você tem que fazer essa troca mental, assim, neurolinguística, assim. Eu tenho que fazer conteúdo. Eu posso fazer conteúdo, eu escolho fazer conteúdo, sabe? Tipo, você tem a oportunidade de fazer aquilo. Isso é maravilhoso. Você começa a entrar nesse looping positivo da mente, de que a gente tem um benefício sim no longo prazo de fazer aquilo e que você tá feliz de estar nesse processo. Controle da atenção. A gente já falou bastante sobre atenção nesse vídeo. A atenção é um dos recursos mais valiosos que a gente tem. A todo momento, todo mundo tenta tirar a nossa atenção, porque ela é muito valiosa. Aprender a direcionar é se proteger contra a procrastinação. Tudo aquilo que você dá atenção cresce e tudo aquilo que você ignora morre. Então, quanto mais você estiver prestando atenção na sua atenção, mais você vai treinar essa capacidade de foco. A teoria da identidade. Um comportamento gera uma sensação de identidade. Por exemplo, se eu fico achando que eu sou procrastinadora, que eu sou preguiçosa, que eu não tenho aquilo, esse comportamento de não agir reforça essa identidade. Agora, se eu fico falando pra mim que não, eu consigo, eu sou criadora de conteúdo, eu vou reforçando esse comportamento e esse comportamento vai reforçando essa identidade e esse looping começa a se retroalimentar de uma forma muito positiva. Se você age como alguém organizado, você reforça essa identidade e esse comportamento de se organizar. Então, cada vez que você vai falando que você é organizada, o seu cérebro entende que aquilo é um hábito que a gente precisa manter. E aí tem os dois polos. Ou esse ciclo pode te destruir no longo prazo, você procrastina, você adia, você não faz nada. E também pode te construir, pode te salvar seu futuro, suas ideias. Então você vai amadurecendo nesse comportamento, identidade. E para fechar, assim, uma última dica, que é uma armadilha, para você ter muito cuidado com ela, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo e a procrastinação, eles são assim, ó, sócios inabaláveis. Então você tem que prestar muita atenção pro perfeccionismo não te paralisar. Não espera ficar tudo pronto, tudo perfeito, não espera essa sensação de estar pronto, porque ela nunca vai chegar. O perfeccionismo é o inimigo do progresso. Gera ansiedade e ele fica nessa autossabotagem de que você nunca tá pronto, de que sempre tem algo melhor, ele fica te comparando com as suas referências que já estão lá na frente. Troca esse perfeito pelo feito, é melhor feito do que perfeito. E pensa o seguinte, sempre que você está começando algo novo, sempre que você está construindo um novo hábito, você ainda não é bom naquilo, você precisa de muito treino, você precisa estimular esse músculo para que ele fique forte, resistente e definido. Então pensa que no começo você está experimentando, você está treinando, você está errando e que é normal, faz parte do processo. É isso que vai te forjar para ser algo melhor no futuro. E a melhoria, ela só vem com a prática. Ela não fica morando no mundo das ideias. Ela vem com a ação. A ação te traz clareza. Essa clareza te traz ânimo. Esse ânimo te coloca em ação novamente. E ali, de passinho em passinho, você vai ver o seu progresso e a sua mudança de comportamento, de identidade, os seus projetos criando forma, as oportunidades chegando. Isso que é o movimento da vida. É isso que a gente tem que sair desse modo procrastinação e entrar no modo ação, no modo de quem faz mesmo. O mundo precisa da sua coragem, não da sua perfeição. Procrastinação não tem cura, mas tem gestão, tem tratamento, tem reabilitação para isso. E o segredo eu acho que tá em entender como o cérebro funciona para você pegar ele, sabe? Para você começar a se auto-observar e reorganizar esse processo da sua mente e realmente colocar os seus projetos em ação, sair desse modo procrastinação e entrar no modo realização, de que você é capaz sim de fazer o que você cumpre com você.
Eu, depois de estudar muito sobre procrastinação, eu também utilizei um prompt do ChatGPT, que ele me ajuda a trazer algumas crenças que eu acreditava sobre mim, algumas verdades brutais. Ele tem sido tipo o meu mentor ali, sabe? Sempre que eu preciso de algum suporte, eu vou lá, abro a conversa com ele e ele já me mostra o que eu preciso fazer ou se eu tô me sabotando. Ele me ajuda a lembrar dos meus compromissos, ele me ajuda a lembrar do porquê que eu tô fazendo aquilo e ele me cobra. Eu basicamente presto contas para ele me ajudar a me manter nesse ritmo de constante evolução. E se você também quer esse prompt, eu vou deixar aqui na descrição. Ele pode ser uma ajuda muito importante para você parar de adiar essa vida que você quer tanto ter, que você quer mudar, mas que você está resistindo. A gente tem que baixar a nossa resistência. Então, vou deixar aqui no link se você quiser. Se fizer sentido para você, invista. É um empurrãozinho que vai te ajudar, tenho certeza. Tem um bônus também bem legal para você implementar durante 90 dias aí, conseguir transformar seus hábitos, seus comportamentos. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha contribuído aí para você sair desse modo, que assim como eu também sou uma ex-procrastinadora em reabilitação, e a gente merece muito, eu acredito muito assim, que a gente merece uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais realização e com esse senso de que a gente consegue fazer o que a gente quer fazer, sabe? A gente merece essa vida mais autêntica, essa rotina mais leve, mais fluida, mais agindo, estando em movimento. Espero que tenha te ajudado. E se fizer sentido, o link tá na descrição. Valeu?